Olá, meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo do projeto Primeira Fase OAB. E hoje nós vamos encerrar a parte geral do direito civil com o livro 3 do Código Civil, que fala dos fatos jurídicos. Então, a partir do próximo vídeo, a gente já vai entrar na parte especial. Mas, enfim, antes da gente dar início a esse conteúdo, eu quero dar uma dica pra vocês, tá? Antes de assistir esse vídeo, pegue lá o livro 3 do Código Civil, que vai do artigo 104 até o artigo 232, e dá uma lida e depois também assistir o vídeo, que vai te ajudar muito, tá? Então vamos lá. Fatos jurídicos. O que são fatos jurídicos? Você pensa fato. O que é um fato? É um acontecimento, alguma coisa que aconteceu. Beleza. O que é um acontecimento? O que o fato precisa para se tornar fato jurídico? Para se tornar fato jurídico, aquele acontecimento tem que esbarrar em uma lei, tem que se esbarrar na legislação. Por exemplo, vamos pegar um fato morte. A morte é um acontecimento, é um fato normal, do cotidiano. A morte é um acontecimento. Agora, vamos pensar na morte de um bebê, de um recém-nascido, aonde se tem indícios de que o bebê morreu por negligência médica. Olha só, a partir do momento que você tem ali, ó, o fato morte, mas, somado com a negligência médica, o que acontece é que aquele fato se torna fato jurídico. Por quê? Porque ele se esbarrou na legislação, na lei. Então, a partir do momento que um acontecimento se esbarra com a lei, ele passa a se tornar um fato jurídico. Tá bem? Vamos lá. Fato jurídico, classificação de fato jurídico. Vamos ver a classificação de fato jurídico quanto à sua licitude. O fato jurídico, ele pode ser fato lícito, quanto pode ser fato ilícito. Vamos falar primeiro dos fatos ilícitos. Os fatos ilícitos são aqueles fatos, são aquelas condutas humanas que violam um direito, beleza? Que quebraram um direito, violaram um direito. Os atos ilícitos, eles podem ser vistos sobre dois aspectos. Sobre o aspecto subjetivo, que é quando a gente considera a culpa daquele agente, ou seja, a intenção, a culpa da pessoa ali que violou o direito. Ele queria violar aquele direito, ele teve culpa, ele concorreu por aquilo, como eu falei, por exemplo, o caso da negligência médica, né? Você analisaria a culpa do médico com a morte daquele bebê. Então, seria o ato ilícito analisado por um aspecto subjetivo. Já no aspecto objetivo, você não analisa a culpa. No aspecto objetivo, você vai analisar o comportamento do titular, tá? Então, no aspecto subjetivo, nós temos, acho que é o artigo 187, deixa eu ver aqui rapidinho. É o artigo 187 que fala do abuso de poder, que é quando você está dentro do seu direito, você tem o direito de exercer aquilo ali, você está dentro da sua razão, só que você acaba excedendo a sua razão. Ah lá, artigo 187 também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico, social, ou pela boa-fé, ou pelos bons costumes. Então, você excede no exercício do seu direito, tá bem? Então, isso é um ato ilícito visto pelo aspecto objetivo, porque não vai ser analisada a sua culpa, vai simplesmente analisar, né, o seu comportamento, tá bem? Agora vamos ver os fatos lícitos. Gente, os fatos lícitos, eles produzem efeitos e são válidos. E eles são aí de três ordens. Nós temos os atos jurídicos, os fatos jurídicos e os fatos jurídicos. Os atos jurídicos, gente, sempre que houver um comportamento humano voluntário. Os atos jurídicos, eles vão existir sempre que houver um comportamento humano voluntário. Como assim? Eu tive vontade em executar aquele comportamento. Por exemplo, tô querendo beber água, tive vontade de pegar a garrafa de água para beber. Então, são atos que você executa com a vontade de executá-los, tá? Então, isso são atos jurídicos. Sempre que tiver vontade humana, é ato jurídico. Só que o ato jurídico, gente, ele se divide em dois. Nós temos, dentro do ato jurídico, nós temos o que a gente chama de negócios jurídicos e de atos não negociais. Os atos não negociais, você vai ver na doutrina como atos jurídicos estrito sensu, que adora complicar as coisas. Ato jurídico estrito sensu seriam os negócios, seriam os atos não negociais. Vamos lá. Então, dentro dos atos jurídicos, nós temos os atos jurídicos estrito sensu, que são não negociais, e os negócios jurídicos. Qual é a diferença entre os negócios jurídicos e os atos não negociais?
A diferença é que o negócio jurídico, tanto o negócio jurídico quanto o ato não negocial, nasce da vontade. Igual a gente falou, é ato jurídico, tem vontade. Isso aí é igual. A diferença é que o negócio jurídico, os efeitos do negócio jurídico é definido pela vontade das partes. Então, por exemplo, se eu celebro um contrato de compra e venda, ali no contrato de compra e venda a gente vai colocar as cláusulas que vão dar efeito àquele negócio jurídico. Ah, você vai entrar na casa no dia tal, você vai me pagar em 12 vezes a primeira prestação no dia tal. Então, os efeitos do negócio jurídico foi estipulado pelas partes ali no contrato. Já no ato não negocial, ou ato jurídico estrito sensu, como você preferir chamar, lá nos atos não negociais, os efeitos não decorrem da vontade das partes. Apesar de ter sido celebrado com vontade das partes, os atos não decorrem da vontade das partes, decorrem da lei. Não é você que vai dizer quais serão os efeitos, é a lei que vai dizer quais são os efeitos. Um exemplo de ato não negocial é a adoção. Quando você decide adotar, veja bem, você teve vontade de ir lá buscar, né, pela adoção. Você tem vontade de adotar, você quis adotar. Porém, os efeitos da adoção não vai ser estipulado pela sua vontade, vai ser estipulado pela lei, tá? Beleza, essas são as diferenças entre os atos jurídicos, entre os negócios jurídicos e os atos não negociais. Mas ambos são atos jurídicos, tá bem? Beleza. Então, agora que a gente viu que os atos jurídicos se dividem em negócio jurídico e ato não negocial, vamos falar dos atos fatos. Os atos fatos, gente, é um ato jurídico, um fato jurídico lícito, tá? Os atos fatos é um fato jurídico lícito, porém, diferente dos atos jurídicos, os atos fatos não têm vontade das partes. É simplesmente um comportamento humano, independentemente da vontade das partes. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que a lei, o nosso ordenamento jurídico, no que tange aos atos fatos, eles não se preocupam com a vontade das partes. Diferente dos atos jurídicos. Por exemplo, se eu celebro tem ali um contrato de compra e venda, e fica provado que eu não tive vontade em realizar aquele contrato de compra e venda, por exemplo, me forçaram a assinar aquele contrato, ele vai ser inválido. Por quê? Porque um negócio jurídico precisa da vontade da parte. Já o ato fato, não. O ato fato é independente, não da vontade. Você não precisa ter prova da vontade. A lei não está preocupada se você teve vontade em praticar aquilo ali. A lei só vai trazer o efeito e pronto. Um exemplo de ato fato é, por exemplo, se eu tô na minha casa, eu tenho um quintal grande na minha casa e eu quero plantar árvores no meu quintal. E eu começo a fazer buracos para plantar as árvores no meu quintal. E a partir de um certo momento ali, eu tô cavucando, fazendo buraco para plantar minhas árvores, o que acontece? Eu acho um baú repleto de tesouros, né? Repleto de ouro. Eu tinha vontade, eu tava cavucando pra achar o tesouro? Não. Então não tinha vontade de encontrar tesouro. Nem tava pensando nisso, nem passou pela minha cabeça. Porém, eu encontrei. A partir do momento que eu encontrei aquele tesouro, a lei, não vou lembrar agora o artigo, mas a lei, o Código Civil, acho que é 1233, vai falar que eu me torno proprietária daquele tesouro, a partir do momento que eu encontrei. Era vontade minha me tornar proprietária daquele tesouro? Não, a princípio não, porque eu não estava procurando por ele. Mas a lei vai desconsiderar a vontade, não tinha vontade, não importa, e vai impor um efeito. Qual seja, achou? É seu. Tinha vontade de achar? Não importa. O que importa é que achou, é seu. Isso é um ato fato, tá bem? Agora, por fim, o que são os fatos jurídicos? Porque a gente viu que os fatos lícitos, eles são de 3 ordens. Os atos jurídicos, os atos fatos jurídicos e os fatos jurídicos. Que eles chamam também de fato jurídico em estrito sensu. O que seriam fatos jurídicos em estrito sensu? É qualquer evento, seja ele qualquer evento da natureza, tá? Que desperte uma consequência jurídica. Então, é um evento natural, é algo que acontece por força da natureza que vai despertar um interesse jurídico. Então, olha só, os fatos jurídicos estrito sensu, eles se dividem em 2. Nós temos os fatos jurídicos ordinários e os fatos jurídicos extraordinários. Ordinário é vida, né, nascimento, morte, passar do tempo. E já os extraordinários é uma tempestade, um terremoto, enfim, um tornado. São
também naturais, mas que são extraordinários, né? Algo que acontece frequentemente, não é algo normal, assim, né? É algo que você vai prever realmente. Então, olha só, os fatos jurídicos são acontecimentos naturais que, a partir do momento que tem um interesse, né, igual eu disse, que esbarra com a lei, se torna aí um fato jurídico. Como eu já dei o exemplo da morte do bebê, que esbarra, né, com a negligência médica, e aí se torna um fato jurídico, tá bem? Ou uma tempestade forte numa cidade que inundou as casas, por exemplo, são fatos jurídicos em estrito sensu, tá? Em sentido estrito. Então, esses foram os fatos lícitos. Atos jurídicos se divide em negócio jurídico e ato não negocial. Fatos jurídicos não tem vontade. E os fatos jurídicos em sentido estrito. Agora nós vamos falar um pouquinho mais dos negócios jurídicos. Nós vimos que o negócio jurídico, para ser realizado, precisa da manifestação de vontade das partes e que os efeitos são definidos pelas partes. Beleza. Uma coisa muito importante dos negócios jurídicos, gente, é uma coisa que a gente chama de planos, né? Que são eles têm 3 planos, que veio com a escada ponteana. A escada ponteana porque foi trazido para o Brasil por Pontes de Miranda. Ele fez aquela escadinha onde você tem 3 degraus. No primeiro degrau você tem a existência, no segundo degrau você tem a validade e no terceiro degrau você tem a eficácia. A existência é o quê? São aqueles pressupostos, são aquelas coisas que você precisa para o negócio jurídico estar formado, ele existir, ele nascer. Então, a partir do momento que você tem os requisitos de existência, seu negócio jurídico nasceu. Quais são os requisitos de existência do negócio jurídico? Agente, vontade, objeto e forma. Agente, vontade, objeto e forma. Então, olha só, o agente é uma pessoa, tá? Tem que ter uma pessoa, tá? Você não pode ter um negócio jurídico estabelecido por um objeto, tá? Por exemplo, eu não posso falar que eu vou deixar a minha herança para uma garrafa de água. Não tem cabimento. Por quê? Porque o negócio jurídico tem que ser realizado por uma pessoa, tá? A vontade. Você tem que ter vontade para criar um negócio jurídico. Se não tiver vontade, não tem negócio jurídico. Então, por exemplo, igual eu falei, se eu estou estabelecendo com você um contrato de compra e venda, e aí você pega a minha mão e me força a assinar aquele contrato de compra e venda, teve vontade? Não teve. Eu não exprimi minha vontade. Então, o negócio jurídico já nem existe, tá? Se não tiver pessoa, não tiver vontade, nem existe. Outra coisa, objeto. Ou seja, é o núcleo do negócio jurídico. É para onde as vontades das partes se convergem. Por exemplo, contrato de compra e venda de uma casa, por exemplo. Qual objeto é a casa? A vontade das partes está voltada para a casa, para compra e venda daquela casa. Então, um objeto. Se não tiver objeto, não tem como ter negócio, né? Por exemplo, contrato de compra e venda do ar, do nada. Não existe isso. Tem que ter um contrato de compra e venda de alguma coisa, tá? A forma. A forma, gente, como eu posso dizer? É você colocar pra fora a sua vontade, tá? Então, a forma é a vontade sendo exteriorizada. A vontade criando uma forma. É isso que é a forma. É você manifestar a sua vontade. É você colocar a vontade pra fora. Aquela vontade que estava só em você ali, você coloca pra fora. Seja falando, seja de forma tácita, seja de forma escrita. Seja assinando o documento, seja falando o que quer, enfim. Ou agindo como quem quer também, que é o que a gente chama de forma tácita, né? De manifestação tácita. Gente, observe aqui. No plano da existência do negócio jurídico, nós temos como fala? Pressupostos de caráter substantivo. Como assim? Eu tô falando de pessoa, mas não tô falando quem é essa pessoa. Só tem que ter uma pessoa. Tô falando de validade. De vontade. Não tô falando como essa vontade foi expressa, né? Mas sim tô falando de vontade. Teve vontade? O objeto, não estou falando como é esse objeto. Que objeto é esse? Só estou falando que há um objeto. Há a casa, há uma cadeira, há uma mesa, alguma coisa para onde a vontade das partes se converge. A forma, não estou falando também como foi feita essa forma. Eu estou falando que tem uma forma, teve um jeito, a vontade foi exprimida. Como ela foi exprimida aqui não importa.
Então, olha só, se tem uma pessoa, né, tem uma parte, um agente ali, teve vontade, tem objeto, tem forma, vontade foi de certa forma exteriorizada, beleza, seu negócio jurídico existe. Aí você vai subir um degrauzinho para ver se o seu negócio jurídico, além de existir, ele tem validade. O que é um negócio jurídico válido, gente? Negócio jurídico válido é um negócio jurídico amparado pela lei. Um negócio jurídico que recebe o véu de proteção da lei. Entendeu? Então não basta o negócio jurídico nascer, ele tem que nascer e ter uma proteção jurídica, senão nada vai adiantar. Não vou poder exigir que um contrato de compra e venda seja cumprido se ele não tem validade, tá? Porque eu só vou poder exigir uma prestação, ir em juízo se o negócio jurídico tiver validade. E para o negócio jurídico ter validade, eu vou precisar fazer o quê? Agora nós vamos qualificar os nossos pressupostos de existência. Lembra que eu disse ali agora, pouco, que para o seu negócio jurídico existir, para o seu negócio jurídico nascer, você precisa de pessoa, vontade, objeto e forma. Agora, para o seu negócio jurídico ser válido, você precisa que a pessoa, o agente, seja capaz. Eu não vou falar de capacidade aqui, porque a gente já falou em vídeos anteriores. Só você voltar lá no artigo 3º até o artigo 5º, você vai ver o que são um agente capaz, né? Para o nosso negócio jurídico ser válido, você precisa que a sua vontade seja livre e consciente. O que significa uma vontade livre e consciente? Não pode ter vícios do consentimento, que a gente vai falar um pouquinho depois, que é dolo, erro, coação, lesão, estado de perigo, fraude contra credor. Não, fraude contra credores não, estado de perigo. São esses vícios aí do consentimento. Para o seu negócio jurídico ser válido, precisa ainda que o objeto seja lícito, possível, determinado ou determinável. Então, se o seu objeto foi ilícito, por exemplo, compra e venda, estou estabelecendo um contrato de compra e venda de escravos. Ah, fala sério, né? É ilícito. Tem que ser um objeto possível, não pode ser algo impossível. Compra e venda da lua. Tá, como você vai pegar a lua e me entregar? E tem que ser algo também determinado ou determinável. Determinado é quando você dá todas as qualidades. Tá, isso, assim, assim, assim. E determinável é quando você dá de forma genérica e aí você vai conseguir determinar aquele objeto. Ou seja, não é algo, assim, impossível de saber do que você tá falando, mas é algo que precisa ser individualizado ainda, tá? E por fim, para o seu negócio jurídico ser válido, você precisa que a forma seja prescrita ou no defesa em lei. Forma prescrita é quando a lei estabelece uma forma. Por exemplo, tem que ser feito contrato de compra e venda de imóveis acima de 30 salários mínimos. Eu acho que a lei diz que tem que ser feito por escritura pública. Tá ali uma forma prescrita pela lei. Já não defesa em lei é quando a lei não fala nada e aí você pode fazer. Por exemplo, a lei não diz que você não pode celebrar aquele contrato. A lei não diz se aquele contrato tem que ser celebrado por escritura pública. Então você pode fazer por instrumento particular, sem problema nenhum. Então, se a lei não fala nada, você pode fazer do jeito que você quer. Agora, se a lei prescreve, tem que ser do jeito que a lei prescrever, tá? Gente, os requisitos de validade genéricos são esses aí que a gente viu então. Agente capaz, vontade livre, consciente, objeto lícito, possível, determinado, determinável e forma prescrita ou não defesa em lei. Tá lá no artigo 104 do Código Civil. Porém, nós podemos ter ainda requisitos de validades especiais que vão estar sendo tratados ao longo do Código Civil. Um exemplo, só pra gente entender, um exemplo. Artigo 489 do Código Civil, tá lá assim, ó. Nulo é o contrato de compra e venda quando se deixa ao arbítrio exclusivo de uma das partes a fixação do preço. Ou seja, se a gente estabelecer um contrato de compra e venda de uma casa e só eu fixei o valor do preço de forma arbitrária, o negócio jurídico é nulo. Isso, ou seja, isso de fixar o preço de forma arbitrária tá lá no artigo 104 como um requisito genérico de validade? Não, mas a lei coloca como um requisito de validade, ou seja, um requisito de validade especial. Então, os requisitos de validade especial são aqueles que a lei exige, além dos que estão no artigo 104 do Código Civil, tá bem? Gente, falar uma coisa pra vocês aqui agora, antes
Ah, não. Antes da gente falar disso, vamos para a última escada. Então, se você viu que seu negócio jurídico existe, ele é válido, você vai subir para a última escadinha ali, para o último degrau, que é a da eficácia. Gente, a eficácia são elementos acidentais, ou seja, podem estar presentes ou não, tá? Significa que são algumas coisas que você tem que cumprir para o seu negócio jurídico começar a ter efeito, começar a exprimir efeitos, tá? Que são quando você tem condição, encargo ou termo, tá? A condição, gente, ela pode ser suspensiva ou resolutiva. O que é isso? É quando você coloca uma condição para que seu negócio jurídico produza efeitos. A condição suspensiva é quando você coloca uma condição. A partir desse momento, quando isso acontecer, o negócio jurídico vai produzir efeitos. Por exemplo, você diz que vai doar um computador para uma pessoa, para um aluno, para um estudante de direito, se aquele estudante de direito passar na OAB. Então, quando você passar na OAB, eu te dou um computador. Ou seja, é um negócio jurídico, a doação, que está condicionado, né, a uma questão, a um acontecimento futuro e incerto. Futuro, porque ele ainda não fez a prova, ele não passou, e incerto, que ele pode passar ou não. Então, a condição é quando você coloca ali uma condição para o negócio jurídico ter efeitos, e essa condição tem que ser um acontecimento futuro e incerto, tá? A condição suspensiva é isso, então, igual eu falei. Só vou te dar o computador quando você passar na OAB. Suspende os efeitos. A resolutiva é quando você coloca um evento futuro e incerto para resolver o negócio jurídico. Então, por exemplo, você emprestou uma casa, você emprestou um apartamento para mim, para que eu morasse aqui para poder estudar, para poder fazer faculdade. E você diz, a partir do momento que você concluir a graduação, acabar a faculdade, você me devolve o apartamento. Ou seja, é um negócio jurídico que se resolve, que termina a partir do momento que eu terminar a faculdade. Ou seja, é condição resolutiva, tá bem? Então, condição é termo. O termo, gente, a diferença entre termo e condição é que na condição, igual eu falei, é um evento futuro e incerto. No termo, o evento é futuro e certo, que é algo que vai acontecer mais pra frente, mas que é certeza de acontecer. Essa é a diferença. Por exemplo, você vai me pagar no dia 15 deste mês. Ou seja, é um evento futuro que ainda não aconteceu, o dia 15 ainda não chegou, mas vai chegar. Então é futuro e certo. E o termo, ele pode ser inicial, quando inicia, por exemplo, vai me pagar, ou quando resolve. O seu contrato de locação vai terminar no dia 15 deste mês. Ou seja, dia 15 é um evento futuro, mas certo, que vai resolver o negócio jurídico. E o termo final. Então, termo inicial inicia os efeitos do negócio jurídico, e termo final finaliza os efeitos do negócio jurídico, tá? E por fim, nós temos o encargo. O encargo, gente, ele não coloca ali, ele não vai suspender os efeitos do negócio jurídico, tá? O que acontece com o encargo? Um exemplo para vocês entenderem. Eu falo que vou doar para a prefeitura um terreno, com o encargo de que a prefeitura use aquele terreno para construir uma creche pública. Então, olha só, é um encargo, eu te dou, mas dou com a condição ali, né, com o encargo de você construir uma coisa X ou usar para uma finalidade X. Agora, a gente passa para uma análise das invalidades do negócio jurídico, tá? Vamos falar rapidinho. O que é invalidade do negócio jurídico? Quando tá faltando algum elemento de validade no negócio jurídico, a gente fala que o negócio jurídico é inválido. Então, se o agente é incapaz, se a vontade não foi livre, se o objeto é ilícito, se a forma foi diferente da que a lei prescreve, o negócio jurídico é inválido. Porém, a invalidade do negócio jurídico, ela pode ser de duas espécies. A gente pode ter a nulidade do negócio jurídico ou a anulabilidade do negócio jurídico. Vamos lá, qual é a diferença entre nulidade e anulabilidade? Nulidade está lá no artigo 166 do Código Civil e a anulabilidade no artigo 171 do Código Civil. Você também vai ver pelas doutrinas a nulidade chamada de nulidade absoluta e a anulabilidade chamada de nulidade relativa. Gente, vamos lá. Primeira diferença. Na nulidade, nós temos interesses
públicos. Na anulabilidade, nós temos interesses privados. A nulidade, ela pode ser alegada por qualquer interessado, pelo MP ou pelo juiz de ofício. Já a anulabilidade, ela só pode ser alegada pelos interessados. Por quê? Porque prevê interesses privados. Então só pode ser alegada pelos interessados, nunca de ofício pelo juiz. A nulidade, ela não convalesce pelo decurso do tempo e nem pode ser confirmada ou ratificada, ou seja, como ela pode ser exercida ex officio pelo juiz, então pode ser a qualquer tempo, tá? Não prescreve, não é perpétua, tá? No momento que o juiz identificar, ou que os interessados identificarem, ou que o MP identificar, ela pode ser arguida sem problema nenhum, não importa o tempo que passou. Já a nulidade não, a nulidade tem prazos aí prescricionais, tá? Que tá lá nos artigos, acho que 172, 174, vocês dão uma olhada, não. Enfim, tá no Código Civil ali, falando dos prazos, mais pra frente a gente vai ver isso direitinho, mas enfim, a anulabilidade, então, ela tem prazo pra ser exercida e tá no 178 e 179 os prazos, tá? E a anulabilidade, gente, ela pode convalescer com o tempo, porque a anulabilidade só pode ser alegada pelos interessados. Então, se você, como parte interessada, não alegou a anulabilidade, deixou passar, vai ficar por isso mesmo, tá? Deixou passar o prazo, não vai ficar por isso mesmo. E a anulabilidade, ela também pode ser ratificada ou confirmada. Como assim? Ratificada, vamos lá. Vamos supor que um contrato de... Vamos supor, não, um exemplo melhor. Você tem um filho de 16 anos, ou seja, relativamente incapaz, certo? Pode praticar atos da vida civil com a sua assistência. E aí, seu filho de 16 anos, ele passa num curso de inglês e resolve fazer a matrícula dele no curso de inglês. Ele vai lá, assina um contrato de prestação de serviço com a empresa lá, pra ele, né, começar a ter aulas de curso de inglês. E aí ele chega em casa, conta pra você, que é a mãe dele, fala que fez lá não sei o que, e aí você, enquanto mãe dele, vai lá na escola do curso de inglês e ratifica, assina enquanto representante dele, enquanto assistente dele. Ou seja, você ratificou, tinha um vício, tá? Porque o agente era incapaz, tinha um vício, só que esse vício foi sanado através da ratificação do representante legal. Isso é possível nos casos de anulabilidade. Agora, se ele tivesse 12 anos de idade, ou seja, absolutamente incapaz, aí já não é mais possível a ratificação. Por quê? Porque é o caso de nulidade, viola o interesse público, porque, pô, você não podia deixar uma criança de 12 anos fazendo um contrato de prestação de serviço, tá? E outra diferença entre nulidade e anulabilidade é que a nulidade tem efeito ex tunc e a anulabilidade é efeito ex nunc. Vamos lá, o que é efeito ex tunc e ex nunc mesmo? Vamos lá. Pra você, tem uma setinha, eu acredito que muitos de vocês conheçam, mas vamos ver. Tunc, a gente pensa em testa. Quando a gente fala tunc, a gente pensa em testa. Se eu pegar a minha mão e bater na minha testa, o que vai acontecer? A minha cabeça toda vai pra trás, certo? Ou seja, ex tunc vai pra trás, retroage. Então, a nulidade retroage. Ou seja, todo ato é nulo, não teve nada ali válido. Já o efeito ex nunc, imagina, você pega a sua mão e bate na sua nuca, ó, nunca. O que vai acontecer? A cabeça vai pra frente. Ou seja, o efeito ex nunc não retroage, os efeitos daqui pra frente, o que foi atrás ainda é válido, tá? Então, a anulabilidade é ex nunc daqui pra frente e a nulidade é ex tunc daqui pra trás, retroage. Gente, ainda sobre a invalidade dos negócios jurídicos, nós temos um princípio, que é o princípio da conservação dos negócios jurídicos. Ou seja, sempre que estivermos diante de um negócio jurídico inválido, nós temos que fazer o possível para recuperá-lo, mesmo que seja parte dele. Ou seja, o que a gente puder aproveitar daquele negócio jurídico, nós vamos aproveitar. Por quê? Pelo princípio da conservação dos negócios jurídicos. O que puder ser conservado, o que puder ser aproveitado, o que puder ser sanado, vai ser sanado. Enfim, é você conservar, você extrair o que puder daquele negócio jurídico que a princípio era inválido. E aí o que acontece? O princípio da conservação, ele pode se manifestar de diversos modos. Por exemplo, por meio da confirmação ou ratificação, que nem eu já falei. Meu filho tinha 16 anos, foi lá, fez um contrato de prestação de serviço, eu passo lá e ratifico.
Ou seja, estou aproveitando, estou dando chance daquele negócio jurídico que até então era inválido ser aproveitado. Outro modo seria a redução, tá? A redução, gente, é quando a invalidade, o que causa a invalidade do negócio jurídico, não está no objeto principal, e sim no objeto acessório. E você retira o objeto acessório e continua com o objeto principal. Ou seja, você vai reduzir ali aquele negócio jurídico. Reduzir para quê? Para a parte que estava válida. Então, um exemplo para vocês entenderem. Eu tenho um contrato de aluguel, aonde nós estipulamos uma multa, né, que a gente chama de... esqueci o nome, mas a multa, porque se você não pagar dentro do prazo, enfim, você vai ter que pagar aquela multa. Só que aquela multa que eu estipulei no contrato era uma multa muito onerosa, uma multa abusiva, digamos assim. Então, o que acontece? Aquela multa, por ser abusiva, eu abusei do meu direito ali de exigir de você uma multa, ela se tornou ilícita, né? Ou seja, não posso, o objeto é ilícito. Só que olha só, a multa não é o principal do contrato de aluguel. O principal do contrato de aluguel é a locação. Então o que eu vou fazer? Eu vou retirar essa multa, que é um objeto acessório do contrato de aluguel, e vou deixar só a mesma parte que trata da locação. Então eu estou reduzindo o contrato para que aquele contrato que seja, aquele negócio jurídico que era, em princípio, inválido, né, se torne válido pelo princípio da conservação dos negócios jurídicos. Outra forma de manifestação do princípio da conservação dos negócios jurídicos é a revisão, né, que é quando você revisa as cláusulas de um contrato, por exemplo, né, para tornar ele válido, para alterar o que estava errado. Por exemplo, se eu fiz um contrato de prestação de serviço com um hospital e aquele contrato era oneroso demais, um preço absurdo por uma consulta ou por uma cirurgia, porque eu estava em perigo de vida, ou alguém da minha família estava em perigo de vida, por exemplo. O meu pai estava na praia e beleza, curtindo, e aí ele teve um acidente com um tubarão, por exemplo, tá em perigo iminente, perigo de vida, né, grave, e a gente corre pro hospital e ali, cabeça cheia e tal, né, aquele medo, enfim, perigo de vida de uma pessoa, do ente querido, você acaba contratando uma prestação de serviço demasiado onerosa, uma prestação de serviço com uma contraprestação desproporcional. Por exemplo, uma cirurgia que era para custar tem um preço normal de, sei lá, R$1.000, estava custando lá R$10.000. Então, ou seja, contraprestação desproporcional. E aí, o que vai ser feito? A princípio é inválido, porque é perigo de vida, né? Você estava em perigo de vida, é inválido. Só que tinha um vício de consentimento. Só que você pode fazer uso da revisão em nome do princípio da conservação. Ou seja, aqui, vamos então reduzir isso aí? Vamos deixar para R$1.000 então essa cirurgia? Beleza, vai ser cumprido. O contrato ali, o negócio jurídico ali vai ser válido. Então a revisão é isso, é você ajustar o que estava errado nas cláusulas do contrato, do negócio jurídico, enfim. Outra forma de manifestação do princípio da conservação dos negócios jurídicos é a conversão substancial. O que é a conversão, gente, do negócio jurídico? Por exemplo, você emite uma nota promissória em inobservância aos requisitos legais. Lembra que a gente viu ali, ó, que para o negócio jurídico ser válido, a forma tem que ser a que a lei prescreve. Então a lei prevê uma forma de se fazer a nota promissória e você foi contra aquela forma. E aí o que acontece na conversão? Você vai usar aquela nota promissória não como nota promissória, porque ela é inválida para isso, mas você vai usar como uma confissão de dívida. Você converte o negócio jurídico. Ele não vai ser aquele negócio jurídico que foi celebrado, porque ele é inválido, mas você vai converter em outro negócio jurídico. Tá? Por exemplo, uma compra em venda que está inválida, você converte em doação. Então, seria você converter o negócio jurídico. Ou seja, ele não vai ser aquele que
que você celebrou, porque ele é inválido, mas vai ser de um outro modo. Isso por quê? Isso porque a vontade das partes ainda estava presente, tá? Então, por exemplo, quando eu emiti uma nota promissória, eu queria confessar a minha dívida. Porém, eu emiti uma nota promissória em descompasso com a lei. Então, ela pode ser considerada como uma confissão de dívida, tá bem? Gente, eu ia tratar tudo dos fatos jurídicos em um vídeo só que vai ficar muito extenso. Então vamos fazer o seguinte, vamos parar o vídeo aqui e aí no próximo vídeo eu falo do restante aqui que precisa falar, da prescrição, da decadência, para fechar os fatos jurídicos, tá bem? Então, um beijo, até o próximo vídeo, espero ter sido útil. Como eu sempre digo, qualquer coisa, qualquer sugestão ou algo que queira acrescentar, os comentários estão aqui para isso. Não deixe de se inscrever no canal se não é inscrito e ativar os sininhos, tá? Porque tá tendo vídeo quase todo dia para você ficar por dentro aí desse projeto Primeira Fase OAB e de outros vídeos que porventura venham a surgir aqui no canal. E também não esqueça de dar um joinha aí pra motivar a gente a continuar com a produção dos vídeos, tá bem? Então um beijo e até o próximo vídeo.